A descoberta mais perigosa de Carl Jung não foi sobre doença mental. Foi sobre as pessoas que veem tudo o que os outros ignoram e o porquê dessa habilidade as destruir. Em sua prática clínica, Jung documentou pacientes com o que ele chamou de percepção diferenciada. Não estamos falando de uma sensibilidade comum. Estamos falando de indivíduos que podiam ler microexpressões faciais com precisão cirúrgica, que sentiam emoções ocultas nos outros como se fossem as suas, e que percebiam padrões psicológicos complexos que escapavam completamente à atenção de qualquer outra pessoa na sala. Eles atravessavam máscaras sociais com um olhar, detectavam mentiras na hora e sentiam as tensões não ditas, as vibrações inconscientes em cada ambiente em que pisavam. Jung classificou essa descoberta como profundamente perigosa porque, de forma consistente, essa galera acabava invariavelmente isolada, emocionalmente exausta e incapaz de sustentar relacionamentos normais por muito tempo. E a causa não era que eles fossem instáveis ou loucos. O motivo era que ver tudo carregava um custo psicológico e social, que a coletividade simplesmente não conseguia ou não queria entender. Hoje eu vou te mostrar a descoberta mais perigosa de Jung sobre quem vê tudo e por que ele acreditava que essa habilidade rara e poderosa te destrói através do isolamento ou te transforma em algo extraordinário, um pioneiro da consciência humana. Tudo começou com o caso clínico, que revelou o núcleo dessa descoberta. Uma paciente que Jung descreveu em suas anotações privadas. Uma mulher altamente introvertida e do tipo intuitivo. Ela o procurou em 1913, ironicamente, durante a profunda crise psicológica do próprio Jung, após seu rompimento traumático com Sigmund Freud. Essa paciente, que representava o que ele mais tarde classificaria como o tipo de personalidade mais raro na sua tipologia, possuía o que ele chamou de percepção intuitiva, não diferenciada. Ela tinha a capacidade quase sobrenatural de entrar em qualquer sala e sentir a atmosfera psicológica em segundos. Quem estava blefando? Quem estava escondendo dor emocional? Quem nutria ressentimentos secretos? Jung escreveu em seus diários: a paciente exibe uma capacidade extraordinária de perceber conteúdos inconscientes nos outros, mas essa faculdade aparece para lhe causar considerável angústia em vez de qualquer vantagem. Ela não conseguia se engajar em conversas triviais, as chamadas small talk, porque enxergava através de cada fachada social. Não era capaz de manter amizades porque as pessoas se sentiam nuas, expostas e profundamente desconfortáveis ao seu redor. Ela não parava em emprego porque sua mera presença perturbava os acordos inconscientes tácitos que são necessários para manter os grupos funcionando em sociedade. Jung percebeu algo fundamental. Ele não estava tratando de uma patologia mental, como a psiquiatria da época faria. Ele estava observando o inevitável colapso social que ocorre quando o inconsciente se torna demais consciente, quando a percepção é tão diferenciada que ela se torna incompatível com as regras básicas da sobrevivência social. Ele documentou-a, descrevendo pessoas com uma precisão estarrecedora. Ela fala dos outros como se tivesse acesso aos seus pensamentos privados e motivações ocultas. Quando verifico suas observações através de um questionamento cuidadoso, elas se mostram surpreendentemente precisas. Isso não era esquizofrenia ou delírio psicótico. Era um nível de consciência tão avançado
que havia se tornado socialmente tóxico e perigoso. Mas Jung descobriu algo ainda mais sombrio e perturbador. Como a percepção dessa paciente parecia impossível de ser explicada pela ciência materialista, Jung começou a investigar o que ele viria a chamar de participação mística, o fenômeno psicológico no qual indivíduos com intuição altamente diferenciada ficam inundados, absorvidos e oprimidos por conteúdos inconscientes que vêm dos outros. Jung escreveu em suas anotações do Livro Vermelho e períodos correlatos: há aqueles entre nós cujo aparelho psíquico está tão finamente ajustado que eles absorvem não apenas as comunicações conscientes, mas a atmosfera inconsciente inteira do seu ambiente. Essa observação de Jung é validada hoje pela pesquisa moderna sobre pessoas altamente sensíveis, PAS, que mostra que cerca de 20% da população tem uma sensibilidade sensorial e emocional aumentada. Mas Jung isolou algo mais específico dentro de sua tipologia psicológica: o tipo intuitivo introvertido, que compõe apenas cerca de 1% da população e que não apenas sente profundamente, mas percebe padrões inconscientes com uma clareza que assusta. O cérebro deles processa não só as pistas sociais óbvias, mas estados emocionais reprimidos, conteúdos psicológicos velados e padrões subjacentes que os outros simplesmente não conseguem detectar. Eles veem a depressão mascarada por trás de sorrisos forçados. Sentem o desespero e o vazio sob apresentações de confiança exagerada. Eles percebem e sentem a sombra coletiva, o lado obscuro que os grupos sociais concordaram inconscientemente em ignorar para manter a paz ilusória. Jung escreveu: o perigo não reside na percepção em si, mas no isolamento psíquico que ela cria. Quando alguém vê claramente o que os outros não conseguem ou não querem ver, essa pessoa se torna um espelho no qual a sociedade não suporta olhar. Isso gera o que Jung chamou de problema da função superior, quando sua maior força, seu maior dom psicológico, se torna a fonte do seu maior sofrimento, porque ela te separa, te isola da participação inconsciente e cega da coletividade. Mas o perigo real, o mais profundo, é outro. Como essas pessoas veem claramente os conteúdos inconscientes dos outros, elas se tornam alvos perfeitos para o que Jung documentou extensivamente como o mecanismo de projeção da sombra. As pessoas, de forma completamente inconsciente, atacam e rejeitam a pessoa perceptiva por ela refletir de volta o que elas se recusam a reconhecer em si mesmas. É sempre mais fácil e menos doloroso atacar e quebrar o espelho do que ter a coragem de examinar o que ele reflete. Jung documentou esse padrão repetidamente em seu trabalho clínico. A pessoa que vê claro é invariavelmente culpada por criar os problemas que ela está apenas observando e tentando alertar. Quando seus pacientes sugeriam gentilmente que alguém parecia perturbado ou infeliz, a reação era explosiva. Eram acusados de serem negativos, de serem julgadores ou de inventar drama e problemas onde não havia nenhum. Jung concluiu que isso não era coincidência. Era a defesa psicológica básica em ação, em escala coletiva, o que ele chamou de fenômeno do bode expiatório. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente se tornam o problema designado ou o elemento perturbador em todo grupo, organização ou família que entram, não porque causem problemas, mas porque revelam problemas que já existiam, ocultos no inconsciente coletivo.
O portador da percepção superior, nesse contexto, se torna o repositório, o depósito, de tudo que o grupo não consegue admitir sobre si mesmo. Isso explica por que essas pessoas não apenas se sentem incompreendidas, mas experimentam a sensação de serem sistematicamente atacadas e minadas por uma força sutil que não conseguem explicar racionalmente. Jung identificou 3 perigos específicos que tornavam essa descoberta uma ameaça não apenas para o indivíduo, mas para o bem-estar coletivo e a própria evolução humana. 1. Ruptura do inconsciente coletivo. A pessoa que percebe demais ameaça os frágeis acordos não ditos sobre os quais a coesão social depende. Quando alguém enxerga através das ilusões compartilhadas que mantêm os grupos unidos, os acordos de ignorar certas verdades, ela se torna uma força desestabilizadora para a família, a organização ou a sociedade. 2. Isolamento psicológico. Jung escreveu: a maldição da consciência é que ela não pode ser compartilhada com aqueles que não a possuem. A percepção diferenciada cria o que ele chamou de problema da função superior, onde seu maior poder se torna sua maior dor. Você se torna uma ilha de consciência num vasto oceano de inconsciência. É uma solidão não apenas social, mas existencial, levando a um sentimento de viver em uma realidade diferente. 3. Dissolução da identidade. O mais perigoso. Jung descobriu que quem absorve conteúdos inconscientes dos outros frequentemente perde o contato com sua própria personalidade autêntica. A pessoa fica tão inundada de material psicológico externo que já não consegue distinguir entre seu próprio mundo interior e o que está absorvendo do ambiente. Jung chamou isso de participação mística, ou, no limite, de aniquilação psicológica, a completa perda da identidade individual, em favor de uma possessão ou fusão com o conteúdo coletivo. Por isso, a integração consciente da percepção superior não era apenas terapeuticamente importante, mas psicologicamente urgente para a sobrevivência do indivíduo. Jung desenvolveu o processo de individuação como um caminho sistemático para manter a identidade individual, enquanto se desenvolve uma relação consciente com os conteúdos inconscientes. A primeira fase, fundamental, é o reconhecimento e a diferenciação. O primeiro passo é reconhecer quando você está absorvendo material psicológico que não é seu. Discriminação consciente, a capacidade de separar a experiência interior autêntica do conteúdo externo absorvido. Jung instruía os pacientes a passarem um tempo em solidão completa diariamente, permitindo que o material absorvido assentasse para que a voz psicológica autêntica pudesse ser reconhecida e ouvida, estabelecendo o que é seu e o que pertence aos outros. A segunda fase é a crucial integração da sombra. Quem vê a sombra dos outros com tanta clareza, muitas vezes ainda não integrou a sua própria. Quanto mais você nega sua própria capacidade para a decepção, o egoísmo ou a crueldade, mais incomodado e perturbado ficará ao ver essas qualidades nos outros. Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas apenas se tivermos a coragem de olhar para dentro em vez de mantermos o foco externo. Integrar a sombra significa reconhecer que você contém toda a qualidade humana que observa. Isso não te torna uma pessoa má, mas sim uma pessoa completa, capaz de ver claramente, mas sem o julgamento que gera a projeção e o conflito. A etapa final é a participação consciente.
envolver-se com os conteúdos psicológicos dos outros sem ser engolido ou perder sua identidade. Isso exige o desenvolvimento de containers psicológicos, a capacidade de segurar temporariamente o material dos outros, mantendo a consciência de que não é seu. A pessoa individuada atua como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, ajudando a tornar o inconsciente consciente nos outros, sem sacrificar sua própria integridade psicológica. Escreva nos comentários: eu decreto a minha integração e sabedoria. Jung viu que a percepção superior ou destrói ou transforma. Ele estudou figuras históricas para entender essa diferença. Temos o caso de Nietzsche, exemplo de percepção não integrada que levou ao colapso, pois usou o dom como arma e permaneceu isolado. E o caso de Meister Eckhart, exemplo de percepção integrada que levou à sabedoria, pois canalizou seus insights para o serviço compassivo. Ele acreditava que indivíduos que integram com sucesso essa percepção se tornam o que ele chamou de pioneiros da consciência, pessoas cujo desenvolvimento psicológico precede a prontidão coletiva e que servem como laboratórios para a consciência. Sua percepção superior não é uma falha, um erro ou um bug na sua composição psicológica. É uma função avançada, uma feature rara no desenvolvimento da consciência. Você não está quebrado porque vê o que os outros ignoram. Você está psicologicamente à frente do seu tempo. A questão não é se você deve se espremer, se diminuir ou suprimir sua percepção para se encaixar na inconsciência coletiva. A única questão é se você desenvolverá as habilidades de individuação necessárias para integrar sua percepção conscientemente. O método de Jung é um caminho da isolamento perigoso ao serviço consciente, da percepção esmagadora à sabedoria integrada, da maldição psicológica à contribuição evolutiva. Você nasceu para ver tudo, não para sofrer em silêncio, mas para servir à evolução da consciência. Seu dom não é seu fardo. Seu fardo é seu relacionamento inconsciente e não integrado com seu dom. Aprenda a integrá-lo e você se tornará exatamente o que Jung acreditava que os indivíduos altamente perceptivos eram destinados a ser: pioneiros preparando a humanidade para o próximo estágio de desenvolvimento psicológico, trabalhando para o futuro sem apego ao reconhecimento pessoal no presente. O perigo de ver tudo não é ver demais, é não aprender a ver com a integração e a sabedoria que seus dons exigem. Se você se reconheceu nessa descrição de Jung, você faz parte de um tipo psicológico raro e essencial para a evolução da consciência. Curta este vídeo se ele te fez sentir compreendido. Inscreva-se no canal para mais clareza psicológica e ative as notificações para receber nosso próximo conteúdo sobre esse tema. E agora, como um último decreto que conecta você à sua jornada de individuação e propósito, escreva nos comentários: eu decreto minha clareza e meu propósito. Você não é demais para este mundo. Você é exatamente o que a evolução da consciência exige.